O maior vídeo sobre tatuagem, tem mais visualizações do mundo, é o meu. É um vídeo com quase 40 milhões de visualizações. Fala pessoal, começando aqui a nova série Vozes da Autoridade, onde a gente vai rodar o Brasil entendendo e entrevistando e conversando, entendendo o que fez grandes nomes serem autoridade no seu ramo. E para começar com chave de ouro, não vamos encerrar com chave de ouro, vamos começar com chave de ouro. Estamos aqui com o Gabrielzão, Gabriel Souza, tatuador, gabrielsouza.tatu, coloca o Instagram dele aí na tela, para a gente entender um pouco dessa trajetória e o que fez você se tornar um dos maiores tatuadores do Brasil em 4 anos? Foi um Quantos processo anos de história aí? Até agora, 6 anos de profissão. Bom, galera, primeiramente, agradecer aqui o Léo pelo convite. O Léo foi uma pessoa que contribuiu muito aí na minha jornada, né? Aprendi muito com ele nessa questão de gestão, na questão de marketing, na questão de brand, de como se posicionar na internet. E ele abrindo aqui esse novo meio de transmissão aí com vocês para conectar pessoas que querem evoluir, né? Através de pessoas assim como eu, que vão passar aí algumas dicas e contar um pouco da história aí para vocês aprenderem e utilizarem isso na parte prática, na profissão de vocês, sendo que isso não são técnicas, né? Vocês vão utilizar aí o que a gente passou como dicas e tudo mais, são todas questões aplicáveis e, claro, isso vai contribuir muito aí na jornada de vocês. Então, Léo, sucesso aí pro seu programa. Tamo junto. Muito feliz de estar aqui e contar um pouco para vocês aí de como foi minha trajetória, que é uma trajetória ainda curta, né? São 6 anos que eu estou nessa profissão. Tem muito ainda para acontecer, mas a gente vai trabalhando, vai aproveitando a jornada, até porque a gente não desfruta dos resultados, a gente desfruta da jornada, do esforço, do dia a dia. É isso aí que traz a verdadeira felicidade, os resultados vêm por consequência. Porra, muito legal. Gente, só para deixar claro, não existe nenhum tipo de roteiro aqui. Eu já anotei, eu tô olhando o celular porque eu já anotei algumas perguntas que eu quero fazer pro Gabriel, mas é tudo muito espontâneo, muito natural, e essa é a intenção desse quadro aqui, dessa série para vocês, que seja o mais natural, o mais sincero, o mais transparente possível para a gente passar essas informações. Gabriel, vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo jabá aí espontâneo, não foi combinado isso, ele não está recebendo para falar isso de mim, mas realmente foi a nossa história se conectou de uma maneira muito bonita e muito natural, né, em 2021. Sim. E 2020 ou 2021? 2021, né? Sim, 2021, de lá para cá de lá abriu pra cá. muito a minha mente com relação a Tanto muitas... é que no início do vídeo vocês viram vários takes aí do estúdio do Gabriel aqui, fica em São Caetano do Sul. E quando a gente se conheceu era bem menor, era em Santo André também, né? Só que era uma casinha bem menor, um estúdio bem menor, cabia 2, 3 macas lá, né? Foi até justamente o início desse processo, mas pouquíssimo tempo antes de eu conhecer o Léo, eu ainda trabalhava em casa. E hoje a gente está aí com uma estrutura, depois de 3, 4 anos, aí, com mais de 20 pessoas trabalhando. E a proposta é essa, só crescer e contribuir com os sonhos de outros profissionais, agregar valor também a todos dessa área e de demais áreas. Então a missão é essa. Show. E Gabriel, me conta um pouco, eu já conheço a sua história, mas eu gostaria de compartilhar um pouco, pessoal, como que foi a sua trajetória desde o início, né? Porque o objetivo desse quadro é a gente entender quais são os pontos em comum que grandes autoridades possuem na sua trajetória para se tornar autoridade, né? Então, que grandes profissionais se tornaram autoridade, mas quais foram esses pontos em comum? Então, assim, me conta um pouco da sua história desde o começo, desde a sua decisão de tatuar, até para inspirar outros tatuadores que também estão encarando essa trajetória agora, né? Que estão começando agora. E me fala quais foram os pontos que você sentiu mais significância para o seu crescimento, né? E quais foram os desafios? Me conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer melhor também. Perfeito. Pessoal, meu nome é Gabriel Souza, atualmente sou tatuador também, empresário, né? Vocês puderam ver aí através de algumas imagens
a estrutura que a gente tem hoje. As redes sociais aí a gente mostra o trabalho. E no início, né, o meu primeiro contato com a tatuagem, que é hoje o mercado que eu mais atuo, foi com 17 anos. Eu já tinha aí um hábito de desenho, gostava. Era um hábito que acabou virando, é um hobby que virou um hábito, que virou um trabalho, né? Eu vendia alguns desenhos e a partir daí eu comecei a me interessar pelo mercado de tatuagem, porque eu sabia que em meio à arte o mercado da tatuagem era o mercado mais valorizado. Então, eu usei, né, esse amor que eu tinha pela arte, pelo desenho, mas também usei a parte comercial, uni os dois, então por isso eu tomei a decisão de entrar no mercado da tatuagem, que por conta da responsabilidade que a gente tem que passar, acaba sendo o mercado mais valorizado, né? Foi justamente naquele período da vida no qual você tem que decidir uma profissão, né? Que é ali no término do ensino médio, normalmente aí os adolescentes com 17, 18 anos, e aí eu precisava, né, começar uma faculdade, fazer algo assim, porém a dificuldade de grana falava mais alto, eu não queria passar uns 5 anos estudando para depois começar a ganhar dinheiro, então eu queria algo mais imediatista. Então eu juntei a necessidade que eu tinha de trabalho juntamente com o amor que eu tinha, que era pelo desenho, aí então comecei na tatu. A primeira coisa que me ajudou aí foram tomar decisões difíceis, né? Porque eu tinha passado uma universidade federal que eu queria cursar, fazer um curso de engenharia, e eu tive que ficar entre ela e também a tatuagem. Foi aí que eu tomei a primeira decisão importante da minha vida, que foi escolher a tatuagem. E a partir daí comecei a estudar, né? E voltar todas as minhas energias para isso. Acho que quando você vira suas energias para um objetivo só, você otimiza e potencializa os seus resultados. Como eu não tinha filhos, não tinha relacionamento, nada, isso me contribuiu totalmente para eu colocar todas as energias nisso. E aí, mesmo que jovem, comecei a ter uma alavancagem legal na carreira. Eu comecei, minha cidade é pequena, sou do sul de Minas Gerais, uma cidade de 10 mil habitantes, depois eu mudei para uma cidade maior, na qual desenvolvi na carreira. De lá passei dos meus 18, 19 anos ali estudando, né, ferramentas comerciais e ferramentas profissionais que me auxiliassem aí nesse trabalho. E qual foi o meu diferencial desde o início? Como eu era jovem, já tinha um contato aí na internet, de redes sociais, eu reparei que o pessoal da região na qual eu atuava, eles não tinham muito contato com essa parte. E foi aí que eu comecei a me diferenciar no mercado, porque eu sabia me posicionar na internet desde antes já, ou seja, eu sabia vender o meu trabalho, né, por mais que eu fosse um iniciante, para as pessoas, e isso fez com que eu estivesse a um passo na frente deles. E aí começou os primeiros resultados, que por mais que eu estivesse começando na profissão e tinha outros profissionais há anos, eu já comecei a ter um pouco mais de resultado que eles. Isso foi um negócio muito legal, né? Então, a maioria das pessoas, elas esperam ter resultado para depois se posicionar na internet, Sim, né? E só para deixar claro, a internet ela não é o único meio de você criar autoridade, né? Então, existem várias pessoas que são autoridades do seu nicho, que às vezes não tem nem um Instagram, ou tem sim, poucos seguidores, mas são autoridade, né? Então, ele não é definitivamente o único meio de você atingir a autoridade. Mas foi o grande impulsionador da sua carreira, né? Então, sim. você cuida da sua imagem para que isso elevasse, né? Transmitisse a sua mensagem com mais qualidade, fazendo com que você fosse mais reconhecido. Seria isso. Exatamente, exatamente isso. Meu trabalho foi ganhando uma proporção por mais que eu fosse iniciante. E isso é até interessante porque assim, quando o seu trabalho vai ganhando uma relevância, mesmo que seja pequena, você começa automaticamente a se cobrar mais. Quando você sabe que outras pessoas acompanham o seu trabalho, você quer cada vez mais mostrar mais qualidade para essas pessoas e, consequentemente, por mais que sem ter essa finalidade, você acaba estudando, se esforçando mais na sua parte ali profissional e acaba também acelerando os resultados. Eu acho que foi isso que também me ajudou. Como eu estava ganhando um poder de mídia ali, eu falei, pô, tem que estudar, tem que estar com uma técnica legal para conseguir apresentar para o pessoal que me segue e tudo. Então, acho que o primeiro ponto aí, o diferencial lá do meu início foi isso aí, não só estudar a minha profissão, mas ao mesmo tempo que eu estudava a minha profissão, eu estudava como saber me portar na internet,
como mostrar o meu trabalho, como vender o meu trabalho, apresentar o meu trabalho para as pessoas que estavam vendo ali, né? E, claro, com o intuito sempre da venda, né? Você mostra o seu trabalho, porém mostrando a finalidade da venda, com que você trabalha, o que seu produto oferece, ou serviço e tudo mais. Show. E uma das coisas, uma das barreiras, né, que as pessoas possuem hoje é a questão do dinheiro inicial, né? Então as pessoas falam assim, pô, mas para mim me importar bem na internet, eu preciso de investimento, eu preciso investir em câmera profissional, microfone, né? Então eu preciso gravar conteúdo, né? Então, quando você começou, você tinha essa grana para começar já com o top ou você foi começando na escadinha, do mais básico, foi crescendo? Como foi essa história? E, e o que você... Como que foi? Até, pô, olhando o seu... Sendo sincero, olhando todo o seu espaço, todo o seu trabalho, te conhecendo, a gente sabe que o perfeccionismo, Sim, ele tem uma grande força em você, né? Então você é muito detalhista, né? sim. Como que você lidou com isso em questão de começar do básico junto com o perfeccionismo que às vezes tenta puxar a gente, trava para fazer com o básico, né? Sim, Então, inclusive o Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu gosto muito, que é faça o melhor que você pode nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda, sim, com né? certeza. Como que você agiu dessa maneira? Você disse tudo aí. Se você tem uma condição, você tem que fazer o seu melhor diante daquela, né, aquela condição que você tem. E assim, você buscar melhorias, claro, você tem que começar com as ferramentas que você tem, mas isso não pode fazer com que você pense que, eu tenho essa ferramenta e beleza. É você começar com o que você tem, mas já visando melhorar aquilo. Melhorar o que você quer apresentar, melhorar as ferramentas que você A tem. excelência está nos detalhes, né? Exatamente. Então, por mais que naquele momento você não tenha, enfim, suporte, não tenha recursos financeiros para investir no melhor, você tem que saber da importância de ter o melhor. Ou seja, você já tem que estar trabalhando já com a ideia de fazer, né, de comprar os melhores produtos, equipamentos para exibir o seu trabalho, se profissionalizar e tudo, mas nunca deve deixar de ser feito. Então, acho que foi isso, cara. Eu nunca deixei de ser feito, sempre tive a preocupação de fazer excelência para conseguir divulgar o meu trabalho já desde o início. Então, essa preocupação e esse capricho foi o que elevou meu nível na internet. E aí, a partir disso, eu comecei também a abrir meu leque, né? A aparecer outras oportunidades. Foi o que, inclusive, me trouxe aqui para São Paulo, né? Foi através da internet, que eu mudei em São Paulo em 2020, né? Que eu tinha 20 anos. E foi bem na fase que estava começando a pandemia. E assim, o que as pessoas pensam quando elas vão mostrar um trabalho, né? Um trabalho comercial. É ter um ponto comercial, no Uhum. qual pessoas vão passar, vão ganhar visibilidade. E foi bem nessa virada de chave, na qual a atenção das pessoas estava muito direcionada, né, para os celulares, etc., redes sociais, porque pouca gente estava saindo. Então foi aí que meu trabalho ganhou proporção. Durante a pandemia, sem dúvida nenhuma, eu fui o tatuador que mais ganhou visualização, seguidores e Co- tudo mais, maior crescimento. Isso. Fala aí, inclusive, sobre esse caso que teve um Reel seu que foi a virada do seu game, Sim, né? Que foi um Reels, inclusive, de um leão com uma rosa, né, azul, né? foi. Conta um pouco dessa experiência, porque foi, assim, É, o, repentino, né? sim. A parte assim, o meu contato com a internet foi começar a estudar, porque algumas imagens ou vídeos grandes visualizações. E o fato de eu ter essa preocupação, eu comecei a me inspirar naquilo que dava certo, né? O primeiro resultado legal que eu tive assim foi ainda em Minas Gerais, foi o que me trouxe para São Paulo, que eu comecei, algumas postagens minhas ganharam grandes proporções e aí começou a vir demanda, né, das capitais para a galera atender comigo. Porém, como a tatuagem ela deve ser feita de forma presencial e sempre vai ser assim, as pessoas têm que vir até o seu estúdio, até o seu local de atendimento para fazer, eu tinha que usar isso a meu favor. Uhum. Ter um lugar que é fácil das pessoas chegarem, né? Hoje, todas as semanas eu atendo cliente de vários estados, de outros países. Então, São Paulo, por ser uma grande capital, é um fácil acesso para eles chegarem, né? Virem até meu estúdio, tudo mais diferente do A interior. galera vem de outros países, pega até hospedagem em hotel aqui, Isso né, é muito comum, justamente. não é raro não, é tipo todas as semanas, no mínimo umas 2, 3 vezes na semana.
Mas aí o que que aconteceu? Quando eu vim para cá, que comecei a utilizar o tráfego pago para movimentar também, eu comecei a estudar alguns modelos de Reels. Foi aí que eu consegui alguns grandes resultados, que foi logo quando o Instagram lançou esse método, né? Que foi o mesmo método que eu utilizei também depois no TikTok. Mas teve alguns grandes números, né? O maior vídeo sobre tatuagem no Instagram tem mais visualizações do mundo é o meu. É um vídeo com quase 40 milhões de visualizações. E depois disso, hoje eu tenho mais de 50 vídeos com mais de 1 milhão de visualização. Então a gente alcançou grandes números, o que, enfim, muitas pessoas e sabendo se posicionar, né, eu consegui converter essas pessoas em clientes. Então, tendo uma fila de espera de mais de um ano, conseguindo automaticamente também o pessoal que não conseguia ser atendido por mim ser atendido pela minha equipe. E assim foi ganhando as proporções, né? E o que mudou também, porque apesar de eu estar ganhando as visualizações, eu acho que o mais importante de tudo é a forma com que eu me comportava. Eu sempre explorei passar uma visão profissional sobre o meu trabalho. Não foi visualização por mídia. Sempre passando o trabalho com muito respeito, seriedade. É isso que vai, né, fazer com você converter em clientes. Não tem esse lance de vou ganhar visualizações, o resultado vai E vir. qual o objetivo dessa visualização, né? Como que você Exatamente. vai aproveitar isso para realmente botar dinheiro no seu bolso, que no final é o que realmente importa. Exatamente. Se você tem uma visualização baixa e está sabendo converter, ótimo. Se você tem visualização alta e não sabe converter, algum problema tem Agora, aí. se você faz um Reels de uma piadinha que não vai agregar na sua imagem e alcança 50 milhões de visualizações, não fez diferença nenhuma pro seu negócio. Exatamente. Então não é a Pode quantidade. até fazer diferença negativa, inclusive. Negativa, inclusive. Então, assim, quando a gente fala de posicionamento de marca, de branding, todo mundo faz algum tipo de brand, todo mundo trabalha na sua marca. Só que tem gente que trabalha a marca pro lado negativo. Com certeza. Porque não importa, mas eu não invisto na minha marca. Meu, se você não investe na melhoria da sua marca, você pode ter certeza que muitas das suas ações estão investindo para piora, para denegrir a sua marca, né? E o seu nome é a sua principal marca, né, Gabriel? Então, assim, o que cresceu foi o Gabriel Souza e não propriamente o Sky. Sim. O Sky, ele pegou carona ali no seu nome, né? Uma das coisas que eu falo é que quando você investe no seu nome como profissional, qualquer marca que te rodeia vai junto. Sim. Né? Então, exatamente. Nós estamos num mundo que a humanização, a conexão de pessoas, ela é o essencial, é o princípio, né? É o principal, não somente marcas. Né? Ainda mais no fornecimento de serviço, né? Que é Exato. a minha área. Diferente de um produto que você, né? Mas pelo que a gente mais vê de exemplos aí, as marcas elas conectam grandes influenciadores também para trazer esse lado humano. Mas um ponto assim que eu sempre tive na minha profissão e sempre passo para a galera aí que estuda comigo e tudo mais, se tratando de carreira, de profissão, é longevidade. Né? Para mim é o mais importante. Tipo, você não deve se preocupar em ter resultados imediatos, né? Por mais que sejam resultados grandes, você tem que se preocupar em construir uma carreira com solidez, com longevidade, que você consiga ter grandes resultados hoje, mas ter grandes resultados também a médio, longo prazo e também resultados constantes e crescentes. Não pode ser algo que oscile muito. Tem que ser um resultado constante que vai crescendo. Isso é longevidade, isso que é o que eu sempre me preocupei. E que eu passo, muita gente entra na área da tatu ou em outras áreas também, quer um resultado muito rápido, o que pode ser preocupante, porque muitas vezes esse resultado rápido pode vir junto com uma falta de qualidade ali enfim, no que você vai passar para o seu cliente, tudo, né? Então sempre se preocupe com a qualidade do serviço que você está prestando para o seu cliente e com a longevidade da sua carreira, porque eu vi muita gente tendo altos e tendo baixos e constantes. Quebrar. Exatamente. Até um detalhe importante, Gabriel, é que é o seguinte, às vezes a pessoa pode ter um pico de sucesso ali, ela ganha um dinheiro que ela nunca ganhou na vida, isso acontece muito na área da tatuagem, né? Às vezes pessoas que estouram, ganham dinheiro que nunca ganhou na vida, só que não sabe manter aquilo, aumenta os gastos na mesma proporção. Exatamente, estilo de vida vai. Quando cai, a pessoa quebra assim
com uma dificuldade imensa de resolver a vida depois disso. Sim, né? porque dá uma sensação de desespero, né? Exato. E isso, né, é uma das crenças que eu tenho é que quando você trabalha com cheiro de boleto vencido, você transparece isso para o seu cliente. Então a gente tem que tomar muito cuidado para, às vezes, num pico de crescimento, você não aumentar o seu padrão de vida, não conseguir bancar ele depois, porque você não continuou persistindo naquela sua estratégia de marketing. Sim. E acabar depois entrando ali numa bola de neve que vai ferrar seu emocional e automaticamente isso vai refletir na qualidade do seu serviço e da percepção que o mercado tem de você. Claro, com certeza. Porque o primeiro ponto, se as finanças, né, se tratando do negócio, você aumentar muito seu gasto e não fechar as contas, acaba que você vai ter que cortar gasto. E automaticamente é indiscutível que vai cortar também uma parte aí da qualidade do serviço que você vai oferecer ou do produto. Então isso tem que andar numa crescente. Cada dia que passa você precisa investir mais. Conforme o seu faturamento aumenta, eu digo que o que eu ganho, assim, todo o dinheiro que entra, tal, o que eu reinvisto, eu nunca lido com números de faturamento, sempre lido com porcentagens. Então, sempre deixo porcentagem para reinvestir. Consequentemente, é óbvio que se você faturar mais, você vai reinvestir mais, porque se trata de uma porcentagem. Né? Isso é importantíssimo para o seu trabalho, para o seu comércio, enfim. Isso não quer dizer que você não pode usufruir também, né? Claro, então, mas na mesma proporção, né? Usufrui até numa proporção até menor, né? Porque quando você reinveste no crescimento do negócio, automaticamente você também aumenta o faturamento e o seu lucro. Então, sempre assim, proporcional. O reinvestimento ele é sempre prioridade antes de usufruir, mas você também precisa ter aquela sua curtir o que você construiu, né? Mas sempre de maneira controlada. Gabriel, já que a gente entrou nessa parte de falar às vezes até sobre erros financeiros, na sua trajetória, pode ser um erro que você cometeu ou pode ser erro que você viu outros tatuadores cometendo. Quais foram esses erros que você pode às vezes levantar um alerta para quem está entrando no mercado, ou até erros que façam, pô, isso daqui prejudicou a minha autoridade ou gerou um efeito negativo na minha carreira, eu não faria se eu começasse hoje. Legal. Cara, se tratando dos meus erros, né, falando de mim, tanto a questão de gerenciamento, a questão financeira, assim, o maior erro que eu digo para mim, não diria bem que um erro, mas é saber equilibrar os esforços, saber onde colocar esforço em determinado momento. Isso é um desafio muito grande para mim, sabe? Saber qual que é o momento de me esforçar mais naquela parte, saber qual o momento de me esforçar mais em uma outra parte, um outro setor, sabe? Fazer esse depósito de energia, essa distribuição, acho que é algo muito complexo aqui para quem empreende, para quem quer crescer, tudo. E assim, se tratando agora do erro que eu vejo no mercado em geral, que eu vejo que contribui muito, que é um erro que eu não cometo, porém vejo muito pessoal fazendo, tento sempre me aprender muito com o erro dos outros, que é você esquecer, de verdade, esquecer ou simplesmente relaxar, tirar um descanso para o posicionamento digital, cara. Acho que isso é complexo, porque eu vejo muita gente que consegue ter um resultado. Eu digo muito que assim, ó, é tudo questão de plantio, sabe? Você, no começo, você só quer plantar. Você tem duas mãos, você está usando as duas mãos para plantar. E aí, a partir do momento que você vê que dá para colher, você começa a colher. Mas você tem duas mãos, ou seja, uma mão plantando novamente e a outra mão colhendo. É você, ao mesmo tempo que você desfruta, é você, né, reinvestindo, você trabalhando, etc. Eu vejo muita gente relaxar, mano. Simplesmente falar, poxa, vou tirar um descanso, vou tirar 2 semanas, um mês de férias. Essa pessoa, tudo bem, no meu caso, né, a tatuagem é atendimento, você tira férias, ok, mas acaba aquele posicionamento nas redes sociais, ou seja, o pessoal esquece, porque a rede social é muito imediatista, você tem que estar todo o tempo ali, não pode ser um dia sequer praticamente, cara. Então se você tira um mês, depois você volta e o que você está plantando agora, você vai colher nos próximos meses. Se você está num mês que você não está
plantando, você só está colhendo, você não sente naquele momento. Quem não está crescendo, está Vou morrendo. vou dar um exemplo. Ah. Você tem aí 12 meses durante o ano, 11 meses você passou trabalhando, tira o mês de dezembro, você relaxa 100%. Então, eu não quero saber, agora é férias. Você vai iniciar o ano, que é o que você estaria colhendo o que você plantou em dezembro, você ia começar o ano colhendo também. Porém, isso não vai acontecer. Então, hoje, atualmente, é o maior erro que eu vejo. O pessoal se esforçar muito durante um período e depois não conseguir manter. Até Então, porque melhor um esforço médio constante. Exato. Até porque o algoritmo ele é algo muito traiçoeiro, né? Então, ele sempre vai pegar o que está em alta nos últimos dias, na última semana. Sim. E não é uma coisa que, esse vídeo ou esse Reels que você postou, ele tá em alta, eu vou mostrar para todo mundo. Não. Ele vai pegar a galera que interagiu com você nos últimos 7 dias. Então, assim, se você fica um mês afastado, é literalmente como se você voltasse... A estaca quase que zero. Um engajamento quase que zero, né? Então, assim, você perde todo aquele trabalho. Obviamente, criou-se, né, uma estrutura nesses 11 meses que você trabalhou, só que o engajamento, como você não está mais trabalhando no dia a dia, ele vai cair. E isso é muito perceptível por exemplo, quando você pega perfis de alta escala, o seu, até me confirme isso, tá? Mas você pega perfis de alta, com muitos seguidores, com muitas visualizações, depois de um tempo, você começa a perder seguidor quase na mesma velocidade que entra. Por quê? Porque, vamos supor, você tem um pico de crescimento. Então você cresceu ali 100 mil seguidores no mês. Dá uns 2, 3 meses, os seguidores que seguiu há 3 meses atrás, não todos, tá? Mas, por exemplo, a gente pega aí 1, 2%, eles começam a se renovar. Sim. Né? Então, se você... Que é bom também. É muito bom. Porque você está limpando, né? Só que se você tirou o pé... só desce. Só desce. Se você mantém a constância, ele cresce, vai sempre haver essa renovação, né? Então sempre vai ter pessoas deixando de seguir, só que você vai estar sempre crescendo. Então por isso que tem que ter essa constância. Sim, exatamente. Mesmo que você fale assim, pô, eu vou pegar um mês sabático, um mês que eu vou descansar. Só que, pô, já deixa ações programadas, né? Tudo é questão de organização, Você pode fazer tudo E também para você se posicionar, você não leva, se tiver bem organizado, você não leva mais que 10 minutos, 30 minutos por dia ali para fazer. Só que né, você tem que ter uma disciplina ali para manter. Hoje, né, passando a minha experiência, a experiência do meu mercado, que eu vejo o maior problema é esse. E depois para se reerguer é extremamente difícil. É mais difícil. Então, você cai e aí depois para você se reerguer ele leva tempo. Então, assim, constância. Tem que ter constância, cara, para você se posicionar, vender na internet, né? Tem que ter constância, tem que estar sempre ali, tem que estar sempre por dentro do que tá rolando. É um trabalho que tem que andar com você 24 horas por dia, mano. Isso é algo que eu aprendi com o erro dos outros. Então, por mais que eu vá descansar, sempre tem aquela pequena preocupação de estar me posicionando ali, estar mostrando o meu serviço, né, o produto que eu tenho a oferecer para as pessoas aí em busca de interessados e futuros clientes. Show. E Gabriel, a gente já está finalizando. Eu queria fazer uma pergunta para você referente a o que essa autoridade online que você criou impactou no valor que você cobra no seu serviço, né? Como que era o Gabriel anônimo e como que é o Gabriel autoridade, né? Em questão até valores. Como que foi essa crescente? O que isso impactou diretamente assim no financeiro? Sim. Né? Então, a questão do aumento dos valores do meu serviço foi natural, oferta e demanda básico, né? Uhum. A demanda foi crescendo muito, consequentemente, a gente foi aumentando os valores, sem aumentar, né, de forma muito abrupta, subir de uma vez e tal. Foi sempre 10%, 10%, 10%, fomos elevando aí. Então, sempre teve essa crescente. Graças a Deus. Até para conseguir reduzir essa fila de espera de mais de um ano. Isso, né? A gente conseguiu reduzir um pouco a fila de espera, hoje em torno de 6 meses, mais ou menos, mas com esse controle de demanda. É exatamente isso. Isso é legal deixar claro, porque assim, não é uma redução de fila de espera porque acabou a demanda, mas é porque você chama esse processo chama elitização de marca.
né? Então conforme você tem muita demanda, você vai aumentando os preços para sempre deixar naquela fila que você tem quem pode pagar mais, Claro. porque quem trabalha por hora, né? A única maneira de você aumentar seus ganhos é aumentando seus valores Sim, também, aumentar o ticket. aumentar o ticket. Então é Exatamente. bem importante a gente ressaltar que não é uma redução de demanda, em si um aumento de preço para controle de demanda. Exatamente, Né? perfeito. Você falou tudo. Você está trocando a hora, né, prestando seu serviço. Então, o meu atendimento ele é limitado. Eu faço um atendimento por dia. Então, tem que ser um atendimento bem valorizado. Uhum. E assim, eu não tinha a intenção de atender mais clientes, até porque isso influencia na qualidade. Então, para manter a qualidade, aumentou-se os valores, consequentemente, filtra os clientes. Porque eu costumo falar, o mesmo cliente que paga 1.000, ele não paga 2.000 e não é o mesmo que paga 3.000, não é o mesmo que paga 4.000. Então você automaticamente, você tem um funil gigante, você vai filtrando conforme você aumenta. E Então você precisa ter um volume grande de pessoas entrando nesse funil. E o cliente que paga 4 mil na tatuagem, se você oferecer a mesma tatuagem para ele por 1.000, ele não paga. Porque Porque ele tudo está que é colocando. barato, Exatamente. tudo que é barato parece ser ruim. É porque você demonstrou muito valor ao seu serviço e na hora de apresentar o preço não é condizente. Então causa dúvida. Exato. Quando o cliente, ele vê tudo que você tem, né? Toda a estrutura, o seu brand, a sua experiência, né? A experiência que você vai proporcionar para ele com atendimento, conforto e tudo mais. E aí ele espera um valor e se decepciona com o valor, isso gera dúvida. É algo muito curioso porque ao mesmo tempo você pensa, pô, barato assim vou querer, mas gera dúvida. Aos clientes de valor gera dúvida, mas por quê? Né? E também quando você presta o serviço, tudo existem as comparações, né? E em meio às comparações, é claro que a pessoa muitas das vezes está olhando o preço, ele sabe um pouco do mercado, né? Como que funcionam os valores e tudo mais. E aí ele vai notar que o seu preço está muito acima. Ele vai se perguntar por quê. Mas aí você automaticamente, hoje pela maior plataforma de vendas, tem que você pode vender o serviço, que é o Instagram. Você tem que saber se posicionar para mostrar por que seu produto, seu serviço é mais caro. Isso. E até você se posicionar a questão de valorizar o seu serviço, porque o mercado ele tem a sensação que produto facilitado é produto falsificado. Sim. Então, quanto mais fácil tá de adquirir, menor é a percepção de qualidade. E, Gabriel, para a gente finalizar, o que seria Gabriel Souza sem as redes sociais hoje? Cara, acredito que sem as redes sociais Com a mesma eu qualidade. encontraria, Com a mesma qualidade. eu sabendo assim do meu potencial, acho que encontraria outras ferramentas, né, para, enfim, propagar o meu trabalho, vender, mostrar o meu trabalho, porém, com certeza, não na mesma proporção em que as redes sociais proporcionam. Né? As redes sociais conseguem alcançar números gigantescos, né? Desde que você tenha estratégia, organização e constância. Para mim, esses são os 3 pilares, cara, para ter um crescimento e ter o mais importante para mim, que é longevidade. Você ter um crescimento, né, que é constante e crescente numa longevidade. É isso que vai trazer aí uma carreira próspera. Show. Gabriel, agradeço aí todas as suas palavras. A palavra do dia é constância para ter longevidade no seu negócio, não é? Aí. E galera, esse foi Gabriel Souza, gabrielsouza.tatu. Acompanha ele nas redes sociais. Esse é o primeiro Vozes da Autoridade e vai ter logo logo mais uma grande voz da autoridade falando aqui para vocês quais foram os principais pontos e as características que fizeram ela chegar nesse nível, assim como o Gabriel. Tamo junto? Isso aí, Até a pessoal. próxima. Valeu, Bel. Obrigado Tamo e junto. assistam os próximos vídeos, hein? Muito aprendizado. Eu não vou perder nenhum. Isso aí. Deixa gravando, depois a gente edita. A posição aqui, mano, porque eu não queria ficar uma parada muito... Porque a gente fica meio de lado, né? Então talvez aqui, ó, Pode a ser? gente conseguiria trazer uma Seriedade? seriedade. Mas eu acho que você não tem que ficar tão no canto, tá ligado? Acho que nós Acho que tem mais que ter pra cá. acho que nós tem que ter uma igualdade de posição, mano.